Olá, meu nome é Marcelo Guilherme Kiel, sou professor residente do programa Manaprax e hoje faremos um resumo da microcredencial Jogos, sob a orientação do professor Maurílio. Vamos lá? Então falaremos sobre alguns estilos de jogos, nessa microcredencial de jogos. E para entendermos o conceito, vários são os autores, mas a gente buscou aí o CAP de 2012, em que ele diz que um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um desafio abstrato definido por regras, interatividade e feedback, que resultam em um resultado quantificável, muitas vezes provocando uma reação emocional. Dessa feita, algumas características de 4 estilos foram escolhidos para trazermos aqui nessa síntese dessa microcredencial. Um outro conceito de Huizinga, que também traz aí o que é jogo, como uma atividade. O primeiro estudo de caso para o primeiro estilo, que é jogo digital, eu escolhi o jogo The House of Da Vinci 2, Eu já tenho acompanhado esse jogo há algum tempo, então a gente tem trabalhado e tem condições de trazer algumas características desse jogo aí. Quais são as regras do jogo? Resolver desafios lógicos e mecânicos da época de Da Vinci. E assim se vai avançando na narrativa dentro do jogo. Você vai resolvendo enigmas e desbloqueando novas áreas. Tem uma jogabilidade inteligente para um único jogador. A interação ocorre por meio de manipulação de mecanismos físicos, engrenagens, alavancas, assim por diante. Conforme você vai desvendando os enigmas, você vai passando os capítulos, que ele chama de capítulos, as fases. Aí outras características, feedback, desafios, conflitos, recomposição. E o que me chama a atenção das características é a narrativa. O jogador é situado dentro do contexto do Renascimento, por volta de 1500, mesclando elementos históricos e fictícios relacionados a Da Vinci. Então vai passar aqui um clipe de alguns segundos, onde o jogador terminou uma fase e há um deslocamento dele para uma outra região dentro do jogo. Essa ideia então da contextualização. E aqui começa o capítulo novo, ou uma nova fase. Então, conforme você vai avançando a fase, vai tendo narrativa e interação com o principal aí, personagem do jogo, que é o próprio Leonardo da Vinci. Vamos avançar. O círculo mágico, então, esse um diferencial bem importante nesse jogo, apresenta cenários ricamente detalhados aí, que envolvem a época renascentista, tanto iluminação, efeito sonoro, trilha sonora e assim por diante. Aqui outro vídeo, fiz um recorte lá, onde o jogador já conseguiu os utensílios para abrir essa porta, Então ele vai colocar aí como se fosse uma espécie de senha, que é uma chave mecânica, um mecanismo mecânico. E ao colocar, então, a pessoa tem condições de abrir e entrar no ambiente, interagindo aí com o próprio Leonardo da Vinci. Another interruption? I told you clearly that... Então perceba que Oh, is that a you? iluminação, o áudio, e I'm também sorry. When I'm immersed in my work, I tend to forget the world around me. I thought that they sent me another letter from the abbot in which he will ask me for yet another time, when will the mural be ready? O segundo estilo é o jogo desplugado, E eu escolhi o xadrez por ser um jogo tradicional, Eu aprendi a jogar xadrez com 6 anos, então nós podemos corroborar aí com umas características importantes desse jogo, Ele tem muitas regras, aqui nós temos um link para as regras desse jogo. Deixa eu conseguir capturar aqui o link. Aqui. No site aqui da Unesp tem aí todas as regras que compõem o jogo, como é que ele funciona. E o que eu quero destacar aqui no jogo do xadrez, é o seu aspecto histórico e cultural. O principal objetivo dele é você capturar o rei, uma peça chamada rei, que é chamada de checkmate,
As regras são divididas em regras básicas, né, e de competição. Dentre as básicas tem uma que se chama afogamento do rei, né? Na sequência eu já mostro o que é, mas é quando você deixa o rei numa situação que ele não pode ter nenhum movimento, né, e acaba no empate. Segundo aí a Confederação Brasileira de Xadrez, né, tem aqui o link em que a gente pode ter mais indicações aí sobre o xadrez. Então, com relação à característica de jogabilidade e interatividade, né, ela ocorre entre os dois jogadores, o feedback é em tempo real, né, tem conflito estratégico, né, dependendo da tua jogada, há N possibilidades do adversário se manifestar. E é o que veremos aqui com relação à recompensa e punições, né? Então a recompensa é satisfação de você vencer, se for em competição ganhar título, classificação e tudo mais, né? A narrativa e contextualização chama atenção, né? Embora que não tenha narrativa no xadrez, uma narrativa linear, que nem um jogo de aventura, tem o seu contexto histórico, né, e cultural. Na Índia, por volta do ano de 600, século VII, o xadrez foi chamado de chaturanga, né, uma palavra sânscrita, desse período sânscrito, ano de 600. Quem fala isso é o Castro, 94, né? Ele fez um artigo lá na Federal Getúlio Vargas, né? Aqui também tem um link para uma professora que vem falar sobre o contexto histórico do xadrez. O ambiente de imersão, o círculo mágico provocado pelo xadrez, né, é a concentração intensa na análise dos movimentos, né? Eu trouxe aqui para dar um exemplo sobre este círculo mágico. São os filmes O Gambito da Rainha, lançado em 2013, e A Jogada do Rei, né? São dois filmes assim bem que tiveram bastante impacto com relação aos enxadristas, né? E aqui eu tenho um vídeo. Esse aqui é um enxadrista filipino. Ele é como assim o gerente do clube de xadrez de Filipinas, né? Ou da Confederação de Xadrez de Filipinas. E ele aqui provoca um movimento que vai dar no afogamento do rei, né? Aqui é a parte final. Ele coloca a rainha dele na frente da rainha do adversário, só que o rei do adversário estava aqui. E no pensamento dele, o adversário teria que capturar a rainha preta com a rainha branca. E assim ele ganharia o jogo, né? Porque ele tem 3 peões aqui sobrando, 2 sobrando. Só que o da branca faz essa jogada inesperada para ele, né? Joga o rei nessa última casa. O que acontece? Este camarada das pedras pretas tem que capturar a rainha branca. Se ele fizer isso, o rei fica em afogamento, não tem para onde sair, e deu empate. Então, vamos aqui mostrar rapidamente, para vocês terem uma ideia, né? Como o emocional muda. Veja que a característica dele aqui é de alegria, né? Porque para ele tá ganho o jogo, né? Tá com várias peças a mais do que a branca. Então ele considera aí ganho o jogo, né? Deixa eu voltar aqui. Tem um áudio. E aí vai trocar bispo por bispo. O da branca troca o cavalo por cavalo e ele avança o rei, ó. Bispo por bispo. E é esta jogada que ele conta os peão, tem 2 peão a mais e ele joga lá, ó. E o cara da branca, do adversário com a branca. E ele vai comer o rei, olha a cara de alegria dele. Só que nesse momento acontece inesperado, né? Da branca joga o rei no cantinho, né? Daí acaba em... Olha só, ele fica com uma cara bem percebe? Por quê? Porque ele é tão bravo que bate na mesa, né?
aqui. Essa para vocês terem uma ideia das emoções que podem trazer o xadrez, né? Então, realmente é um jogo que chama bem a atenção, desenvolve o raciocínio, a lógica, enfim. O terceiro estilo de jogo que foi escolhido foi o jogo educativo, né? Escolhi o Kombinó, feito pelo Maná, para ser considerado jogo educativo, né? Segundo Kishimoto, ele diz que a função educativa do jogo se refere à apreensão de conhecimentos, habilidades e saberes. Neste caso, o Kombinó é uma junção do dominó conhecido com pensamento computacional, né? Já que é educativo, leva então a explicar principalmente os operadores lógicos booleanos, né? O AND e o OR, que era para ser um OR, né? O AND, então, ele se refere que nesta carta do Kombinó, o jogador deveria jogar uma carta que tenha o 6 e o 2 ao mesmo tempo, é uma condicional, né? Se for o operador ou, ele tem que jogar ou uma carta que tenha 1 ou uma carta que tenha 6. E também temos uma carta que é de repetição, né? Carta ou seria pedra no dominó, né? Em cima aqui coloquei os bloquinhos que são utilizados geralmente em plataformas que se trabalha a programação, né? A regra básica e o objetivo básico do Kombinó é você ficar sem cartas, né? Desde que você siga as regras que estão também lá no site do Manatim. Tá aqui o site do jogo Kombinó, né? Então todas as regrinhas aí, como é que você joga. Enfim, outras características, então, ela tem a característica da educação baseada no pensamento computacional, né? Não tem uma narrativa tradicional, né? Mas porque cada jogo é uma história única, né? Cada partida. E conforme o jogador vai tendo mais jogadas feitas, mais jogos feitos, realizados, né? Ele vai aprendendo mais rápido, porque chega momentos que ele tem que ter uma decisão rápida, né? Em termos de qual carta jogar. O jogo proporciona uma experiência interativa, né? Podemos jogar aí, combinar com 4 jogadores, 6 jogadores, né? E reforça então a imersão no pensamento computacional. Aí tem o avanço dos alunos, como é que ele aprende, né? As características importantes. Vamos ao outro estilo de jogo, né? Que é o estilo cenário de gamificação ou de gamificação, né? O que é gamificação, né? Segundo o CAP, né? O Cal MCAP 2012 é uma referência em termos de gamificação. Esse livro aqui não tem em português, é o The Gamification of Learning and Instruction. Ele fala que gamificação é o uso de mecânicas baseadas em jogos, estética e pensamento de jogo para envolver as pessoas, motivar ações, promover o aprendizado e resolver problemas. Eu escolhi então o jogo que é um simulador, né, que é o PC Building Simulator, um jogo de gamificação porque ele traz uma realidade, né, simulada para dentro aí do virtual. O PC Builder Simulator, né, que é uma gamificação da realidade, ele permite que o jogador monte, repare e otimize computadores em um ambiente simulado, né, realista. Então, o jogador ele se vê dentro de uma oficina realizando tarefas para solucionar problemas em computadores, né? Ou seja, visa ensinar também o usuário, né, de PCs aí, a ter instruções passo a passo como que resolve problemas. Essa é a ideia do jogo. Então tem várias fases, né, várias dificuldades, vários defeitos colocados em um computador para que o jogador, como um técnico de oficina, resolva o problema, né? E assim ele pode então ganhar ali alguns prêmios, né? Ele é no single player, né? A progressão dele então, conforme ele vai solucionando os problemas, ele vai ganhando conquistas, né? O jogo tem 52 conquistas, né? E tem vários modos, né? Um dos modos chama-se modo carreira. A narrativa funcional ela é centrada então em você, jogador, tendo a gestão de uma oficina de conserto de computadores, né? São vários desafios, né? Dos mais simples aos mais complexos, tanto o nível de hardware como de software, né? Desde você configurar BIOS para resolver problemas em computadores. Para quem está me assistindo aí, você que é professor desta área, né,
Se não conhece, sugiro utilizar com seus alunos, que é assim, uma baita de uma ferramenta, né? Tem parceria aí o jogo com várias empresas do setor, né? Como a Intel, a AMD, a Nvidia e todos os demais aqui. O engajamento se destaca, né, porque proporciona uma experiência educativa e interativa, né? E aí acabamos então com um resumo, tá aí meu QR Code, né, nas redes sociais. Estamos a postos para responder perguntas. Você que se interessou pelo Maná, então entre em contato com o nosso site, Maná Team, para que você também venha fazer parte desse time. Muito obrigado, um grande abraço. Então falaremos sobre alguns estilos de jogos, né? Nessa meio credencial de jogos. E para entendermos o conceito, vários são os autores, mas a gente buscou aí o CAP de 2012, em que ele diz que um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um desafio abstrato definido por regras, interatividade e feedback, que resultam em um resultado quantificável, muitas vezes provocando uma reação emocional. Dessa feita, algumas características de 4 estilos foram escolhidos para trazermos aqui nessa síntese dessa microcredencial. Um outro conceito de Huizinga, né, que também traz aí o que é jogo, né, como uma atividade. O primeiro estudo de caso para o primeiro estilo, que é jogo digital, eu escolhi o jogo The House of Da Vinci 2, né? Eu já tenho acompanhado esse jogo há algum tempo, então a gente tem trabalhado e tem condições de trazer algumas características desse jogo aí. Quais são as regras do jogo, né? Resolver desafios lógicos e mecânicos da época, né, de Da Vinci. E assim se vai avançando na narrativa dentro do jogo. Onde se vai resolvendo enigmas e desbloqueando novas áreas, né? Tem uma jogabilidade inteligente para um único jogador, né? A interação ocorre por meio de manipulação de mecanismos físicos, né? Engrenagens, alavancas, assim por diante. Conforme você vai desvendando os enigmas, tu vai passando os capítulos, que ele chama de capítulos, as fases, né? Aí outras características, né? Feedback, desafios, conflitos, recomposição. E o que me chama a atenção das características é a narrativa, né? O jogador é situado dentro do contexto do Renascimento, por volta de 1500, mesclando elementos históricos e fictícios relacionados a Da Vinci. Então vai passar aqui um clipe de alguns segundos, onde o jogador terminou uma fase e há um deslocamento dele para uma outra região dentro do jogo, né? Essa ideia então da contextualização. Aqui começa o capítulo novo, ou uma nova fase, né? Então, conforme você vai avançando a fase, vai tendo a narrativa e interação com o principal aí, personagem do jogo, que é o próprio Leonardo da Vinci. Vamos avançar. O círculo mágico, então, né? Esse um diferencial bem importante nesse jogo, né? Apresenta cenários ricamente detalhados aí, que envolvem a época renascentista, tanto iluminação, efeito sonoro, trilha sonora e assim por diante. Aqui uma outro vídeo, fiz um recorte lá, e o jogador já conseguiu os utensílios para abrir essa porta, né? Então ele vai colocar aí como se fosse uma espécie de senha, que é uma chave mecânica, né? Um mecanismo mecânico. E ao colocar, então, a pessoa tem condições de abrir e entrar no ambiente, interagindo aí com o próprio Leonardo da Vinci. Another interruption? I told you clearly that... Então perceba que Oh, is that tem a you? iluminação, o áudio, né? E I'm também sorry. When I'm immersed in my work, I tend to forget the world around me. I thought that they sent me another letter from the abbot in which he will ask me for yet another time, when will the mural be ready? O segundo estilo é o jogo desplugado, né? E eu escolhi o xadrez por ser um jogo tradicional, né? Eu aprendi a jogar xadrez com 6 anos, então nós podemos corroborar aí com umas características importantes desse jogo, né?
Ele tem muitas regras, aqui nós temos um link para as regras desse jogo. Deixa eu conseguir capturar aqui o link. Aqui. No site aqui da Unesp tem aí todas as regras que compõem o jogo, como é que ele funciona. E o que eu quero destacar aqui no jogo do xadrez, né, é o seu aspecto histórico e cultural. O principal objetivo dele é você capturar o rei, né, uma peça chamada rei, que é chamado de checkmate, né. As regras são divididas em regras básicas, né, e de competição. Dentre as básicas tem uma que se chama afogamento do rei, né. Na sequência eu já mostro o que é, mas é quando você deixa o rei numa situação que ele não pode ter nenhum movimento, né, e acaba no empate. Segundo aí a Confederação Brasileira de Xadrez, né, tem aqui o link em que a gente pode ter mais indicações aí sobre o xadrez. Então, com relação à característica de jogabilidade e interatividade, né, ela ocorre entre os dois jogadores, o feedback é em tempo real, né, tem conflito estratégico, né, dependendo da tua jogada, há N possibilidades do adversário se manifestar. E é o que veremos aqui com relação à recompensa e punições, né? Então a recompensa é satisfação de você vencer, se for em competição ganhar título, classificação e tudo mais, né? A narrativa e contextualização chama atenção, né? Embora que não tenha narrativa no xadrez, uma narrativa linear que nem um jogo de aventura, tem o seu contexto histórico, né, e cultural. Na Índia, por volta do ano de 600, século VII, o xadrez foi chamado de chaturanga, né, uma palavra sânscrita, desse período sânscrito, ano de 600. Quem fala isso é o Castro, 94, né? Ele fez um artigo lá na Federal Getúlio Vargas, né? Aqui também tem um link para uma professora que vem falar sobre o contexto histórico do xadrez. O ambiente de imersão, o círculo mágico provocado pelo xadrez, né, é a concentração intensa na análise dos movimentos, né. Eu trouxe aqui para dar um exemplo sobre este círculo mágico. São os filmes O Gambito da Rainha, lançado em 2013, e A Jogada do Rei, né. São dois filmes assim bem que tiveram bastante impacto com relação aos enxadristas, né. E aqui eu tenho um vídeo. Esse aqui é um enxadrista filipino. Ele é como assim o gerente do clube de xadrez de Filipinas, né? Ou da Confederação de Xadrez de Filipinas. E ele aqui provoca um movimento que vai dar no afogamento do rei, né? Aqui é a parte final. Ele coloca a rainha dele na frente da rainha do adversário. Só que o rei do adversário estava aqui. E no pensamento dele, o adversário teria que capturar a rainha preta com a rainha branca. E assim ele ganharia o jogo, né? Porque ele tem 3 peões aqui sobrando, 2 sobrando. Só que o da branca faz essa jogada inesperada para ele, né? Joga o rei nessa última casa. O que acontece? Este camarada das pedras pretas tem que capturar a rainha branca. Se ele fizer isso, o rei fica em afogamento. Não tem para onde sair. E deu empate. Então, vamos aqui mostrar rapidamente, para vocês terem uma ideia, né? Como o emocional muda. Veja que a característica dele aqui é de alegria, né? Porque para ele está ganho o jogo, né? Está com várias peças a mais do que a branca. Então ele considera aí ganho o jogo, né? Deixa eu voltar aqui. Tem um áudio. E aí vai trocar bispo por bispo. O da branca troca o cavalo por cavalo e ele avança o rei, ó. Bispo por bispo. E é esta jogada que ele conta os peões, tem 2 peões a mais e ele joga lá, ó. E os caras da branca, do adversário com a branca. E ele vai comer o rei, olha a cara de alegria dele. Só que nesse momento acontece o inesperado, né?
joga o rei no cantinho, né? Daí acaba em... Olha só, ele fica com uma cara bem percebe? Por quê? Porque ele é tão bravo que bate na mesa, né? Não, vou dar um pause aqui. Essa para vocês terem uma ideia das emoções que podem trazer o xadrez, né? Então, realmente é um jogo que chama bem a atenção, desenvolve o raciocínio, a lógica, enfim. O terceiro estilo de jogo que foi escolhido foi o jogo educativo, né? Escolhi o Kombinó, feito pelo Maná, para ser considerado jogo educativo, né? Segundo Kishimoto. Ele diz que a função educativa do jogo se refere à apreensão de conhecimentos, habilidades e saberes. Neste caso, o Kombinó é uma junção do dominó conhecido com pensamento computacional, né? Já que é educativo, leva então a explicar principalmente os operadores lógicos booleanos, né? O AND e o OR, que era para ser um OR, né? O AND, então, ele se refere que nesta carta do Kombinó, o jogador deveria jogar uma carta que tenha o 6 e o 2 ao mesmo tempo, é uma condicional, né? Se for o operador ou, ele tem que jogar ou uma carta que tenha 1 ou uma carta que tenha 6. E também temos uma carta que é de repetição, né? Carta ou seria pedra no dominó, né? Em cima aqui coloquei os bloquinhos que são utilizados geralmente em plataformas que se trabalha a programação, né? A regra básica e o objetivo básico do Kombinó é você ficar sem cartas, né? Desde que você siga as regras que estão também lá no site do Manati. Tá aqui o site do jogo Kombinó, né? Então todas as regrinhas aí, como é que você joga. Enfim, outras características, então, ela tem a característica da educação baseada no pensamento computacional, né? Não tem uma narrativa tradicional, né? Mas porque cada jogo é uma história única, né? Cada partida. E conforme o jogador vai tendo mais jogadas feitas, mais jogos feitos, realizados, né? Ele vai aprendendo mais rápido, porque chega momentos que ele tem que ter uma decisão rápida, né? Em termos de qual carta jogar. O jogo proporciona uma experiência interativa, né? Podemos jogar aí, combinar com 4 jogadores, 6 jogadores, né? E reforça então a imersão no pensamento computacional. Aí tem o avanço dos alunos, como é que ele aprende, né? As características importantes. Vamos ao outro estilo de jogo, né? Que é o estilo cenário de gamificação ou de gamificação, né? O que é gamificação, né? Segundo o CAP, né? O Cal MCAP 2012 é uma referência em termos de gamificação. Esse livro aqui não tem em português, é o The Gamification of Learning and Instruction. Ele fala que gamificação é o uso de mecânicas baseadas em jogos, estética e pensamento de jogo para envolver as pessoas, motivar ações, promover o aprendizado e resolver problemas. Eu escolhi então o jogo que é um simulador, né, que é o PC Building Simulator, um jogo de gamificação porque ele traz uma realidade, né, simulada para dentro aí do virtual. O PC Builder Simulator, né, que é uma gamificação da realidade, ele permite que o jogador monte, repare e otimize computadores em um ambiente simulado, né, realista. Então, o jogador ele se vê dentro de uma oficina realizando tarefas para solucionar problemas em computadores, né? Ou seja, visa ensinar também o usuário, né, de PCs aí, a ter instruções passo a passo como que resolve problemas. Essa é a ideia do jogo. Então tem várias fases, né, várias dificuldades, vários defeitos colocados em um computador para que o jogador, como um técnico de oficina, resolva o problema, né? E assim ele pode então ganhar ali alguns prêmios, né? Ele é no single player, né? A progressão dele então, conforme ele vai solucionando os problemas, ele vai ganhando conquistas, né? O jogo tem 52 conquistas
E tem vários modos, né? Um dos modos chama-se modo carreira. A narrativa funcional ela é centrada então em você, jogador, tendo a gestão de uma oficina de conserto de computadores, né? São vários desafios, né? Dos mais simples aos mais complexos, tanto no nível de hardware como de software, né? Desde você configurar BIOS para resolver problemas em computadores. Para quem está me assistindo aí, você que é professor desta área, né? Se não conhece, sugiro utilizar com seus alunos, que é assim, uma baita de uma ferramenta, né? Tem parceria aí o jogo com várias empresas do setor, né? Como a Intel, a AMD, a Nvidia e todos os demais aqui. O engajamento se destaca, né? Porque proporciona uma experiência educativa e interativa, né? E aí acabamos então com um resumo, tá aí meu QR Code, né, nas redes sociais. Estamos a postos para responder perguntas. Você que se interessou pelo Maná, então entre em contato com o nosso site, Maná Team, para que você também venha fazer parte desse time. Muito obrigado, um grande abraço.